Acendeu o botãozinho. Alô, câmbio. Nossa. Não precisa tudo isso. Tudo bem, gente? Interessante, né? Hoje é 1º de fevereiro de 2026 e não faz muito tempo que nós estivemos juntos, não sei quantos de vocês estavam, nós estivemos em novembro, falamos um assunto que eu já não lembro qual foi, e hoje pudemos, neste domingo, nos vermos e dedicarmos alguns minutos a algo que possa ser interessante para nós, que é, aliás, um tema que tem sido trabalhado por algumas pessoas, em geral, todas muito sérias, que é o tema da ciência da vida após a morte. Como é que o que está aqui está lá? Nossa! Isso aqui é coisa moderna. Muito bem, então, nesse primeiro slide, olha, a Débora falou que eu posso ler até a hora que eu quiser. Isso é um risco. São 162 slides. É só para vocês terem assim. Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer a Mônica, Cristiane, Stefânia, que são a nossa família mais próxima, nas nossas atividades por aqui, vocês já as conhecem, e agradecer a cada um de vocês, a Débora também em especial. Eu coloquei atrás hoje, no primeiro slide, o nome aqui da casa, 1º de fevereiro, e 3 imagens para nós dizermos para vocês. Aquela lá de cima, branquinha, é o logo da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, onde esse tema foi abordado. No meio é o Instituto de Pediatria do Rio de Janeiro, onde o diretor reuniu todo o corpo clínico para que nós pudéssemos conversar com eles sobre a mesma temática, né? A ciência da vida após a morte. E ali embaixo, a UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, esse é um tema que tem a ver com a ciência convencional, acadêmica, e tem a ver com espiritualidade, e não podia deixar de ser com a doutrina espírita. Como não nos deram tempo para terminar, vocês podem pensar em perguntas, não é? Meia-noite, mas hoje é domingo, amanhã ninguém trabalha, então é só uma questão de administrar, né, Mônica, essas coisas. Então, a ciência da vida após a morte. Então, só para nós começarmos e vocês irem me acompanhando nas ideias, paradigma materialista e espiritualista. Então, qual é a ideia? Modelo, paradigma quer dizer modelo para entender a realidade. Então, a história da escrita no planeta Terra é com ela que o conhecimento pode ser transmitido. Então, a escrita tem menos de 6.000 anos. E, durante todo esse tempo, nós fomos acompanhando os que estavam vivendo sucessivamente a ideia de que tudo era visto como aspectos materiais, incluindo a vida humana. Mas, de meados do século XIX para cá, não só por Allan Kardec, mas por vários colegas médicos, pesquisadores, as coisas foram mudando gradativamente. E a ideia de espírito, alma, espiritualidade, mundo espiritual, comunicabilidade com os espíritos, isso tudo veio crescendo. E vocês vão ver, vamos dizer assim, a que ponto nós já chegamos. Então, esse paradigma materialista nos acompanhou durante a história, na vida humana de um modo geral e na medicina em particular. Então, ainda médicos hoje, quando eu
lidam com qualquer paciente, seja um paciente cardiopata, oncológico, pediátrico, psiquiátrico, ele lida muitas vezes com um aspecto humano, mas muito a questão do corpo físico. Exames complementares hoje em dia, o que você tem? Exames de sangue, exames de laboratório, de modo geral, exames de imagem, ressonância, PET scan, tomografia, para examinar o quê? O corpo. Mas tem exame para examinar algo além disso? A entrevista, a relação médico-paciente, a anamnese médica, procura conhecer, mas ainda muito a questão material do corpo. Para um bom diagnóstico, porque, claro, uma boa medicina, ela precisa e tem início num bom diagnóstico. Diagnóstico diferencial, exame clínico, exames de modo geral. Mas ali é um ser humano, é uma pessoa que, aliás, tem uma longa história, como nós todos também temos. E é da nossa história antiga que nós estamos vivendo a nossa realidade atual, incluindo doenças, transtornos, patologias, enfermidades, sempre algo relacionado ao sofrimento. E por que tem isso tudo na Terra? Porque a Terra é um mundo semi-primitivo, um mundo de expiações e provas. Quando nós estudávamos Allan Kardec e ouvíamos essa expressão, nós não tínhamos uma ideia do que isso bem significava. Hoje nós temos melhor. Nós estamos vivendo aqui, num domingo, uma reunião, um estudo, a música, a confraternização, mas o mundo não é isso. Isso aqui é uma partezinha da realidade humana do planeta. Nós temos guerras, doenças graves, nós temos os cavaleiros do Apocalipse. Querem que eu passe da meia-noite? Sim. Eu posso desdobrar um pouquinho isso. Um dos cavaleiros do Apocalipse, o que é? É a fome, a miséria, a desnutrição, a mortalidade infantil em vários países, mas sobretudo nos países africanos. E o que acontece lá é nosso também. Não é porque é um país distante de nós que tem um valor diferente. Existe uma coisa, aí já é depois da 1h, entrelaçamento quântico, colapso da função de onda. A ideia de que todas as ovelhas do rebanho de Jesus são igualmente importantes. Por isso ele é o divino pastor, o educador sublime, o médico de todas as almas, incluindo desencarnados e encarnados. 8 bilhões e 200 milhões de encarnados, 14 bilhões de desencarnados. Tudo isso é uma família só. Nós é que, lamentavelmente, nos dividimos. Então, lembrar para nós a questão do quanto nós precisamos avançar no entendimento. Querem ver para daqui a 21 anos? Podem anotar. Cris, anota aí. Existe ressonância nuclear magnética. Todo mundo ouviu falar. Existe uma ressonância nuclear magnética funcional, em que você, por exemplo, no cérebro, você tem regiões de áreas cerebrais que tornam-se coloridas, iluminadas, dependendo da atividade mental, dependendo do que cada ser humano, durante o exame, está pensando e com o objetivo de mostrar que o cérebro, ele reflete aspectos da alma. Ressonância nuclear magnética funcional. Daqui a 21 anos, nós vamos ter ressonância para o perispírito. Já temos? Mas não é óbvio? O que no Espiritismo nós aprendemos? A doença vem para o corpo, mas ela começa no perispírito. Na verdade, ela começa na alma imortal. Atinge o perispírito, que é de ligação mais direta. E, dependendo da programação espiritual, atenuantes e agravantes, a criança pode já nascer doente. Você tem doenças agudas e crônicas, doenças congênitas, genéticas e adquiridas. De tal maneira que há uma diversidade muito grande.
doenças antigas, de muitos milênios, doenças que surgiram há décadas, que nós não tínhamos na Terra. O que mostra o quê? A nossa condição de adoecermos do corpo e da mente durante os períodos variáveis das nossas reencarnações. Então é importante nós nos lembrarmos que o nosso mundo é assim, porque nós somos assim. Então, lembrar a ideia de que nós estamos mudando a maneira de enxergarmos tudo. E nós temos que aperfeiçoar a medicina. Perispírito, quando nós tivermos o exame para a detecção do perispírito como um todo, toda criança com 5 anos vai fazer uma primeira ressonância. O que nós queremos dizer com isso? Uma criança que você vai examinar o perispírito dela, que é igual ao perispírito dela adulta 20 anos depois. E aí você vai identificar o que o perispírito desse ser humano vem trazendo. É a história dele. Então, se você encontra certos núcleos escuros, qualquer mácula negra no perispírito de qualquer um é crime de morte gerado pela pessoa. Quem leu o Nosso Lar? Eu não leu. Mas eu só vi o filme, mas é melhor ler o livro também. A ideia qual é? Vocês lembram, André Luiz, já melhorzinho, na colônia, foi conhecer na companhia de um determinado guardião. Chegou uma ocasião, havia uma cerca de proteção. Vejam isso, cerca eletrificada de proteção de uma colônia num grau superior. Aí chega uma senhora, aparentemente uma senhora se mostrando carente e pedindo para entrar, porque André e o guardião estavam do lado de dentro e ela do lado de fora. E ela queria entrar, como qualquer um chegou a um ponto que quisesse também. E aí André Luiza estava assim muito gentil. Claro, senhora, quando ele diz isso, ele se preparava para abrir a porta. O guardião disse, alto lá. Bem assim, alto lá, André. Ela não pode entrar. E aí ele coloca a destra sobre a mente, a cabecinha de André, e André leva um susto, porque aquela mão fez André enxergar o que ele até então não tinha conseguido enxergar. E era uma senhora que tinha várias máculas ou nódoas pretas. E ele não entendeu o que era aquilo, ele estava acostumado à cirurgia, a coisas biológicas da medicina da época, que é parecida com a de hoje. E aí ele diz, olha, ela não é quem parecia. Então, André, aqui para frente, muito cuidado, porque ele estava aprendendo a viver na colônia. E aí o auxiliar explica, André, ela foi enfermeira e ela era procurada para fazer abortos provocados pela curetagem uterina, porque era uma época que não tinha misoprostol, por exemplo, substâncias abortivas. E a coisa era sempre mecânica. E aí, diante da negativa, ela se vira de costas e vai embora no livro, dizendo impropérios contra os dois, porque ela não pôde entrar. Enfim. Então, daqui a 21 anos, a criança de 5 anos vai ter uma leitura objetiva do seu perispírito. E aí isso vai desencadear imediatamente, ou quase, mecanismos de reparação. Sejam por equipes mediúnicas, seja fluidoterapia espírita, seja o magnetismo mesmeriano, de tal maneira que aquelas nódoas, elas serão identificadas de onde vieram, o porquê de cada caso. E tudo isso vai ser, como que tratado, vai ser a medicina preventiva do futuro. No perispírito, para que aquilo deixe de existir e aquilo já não passe para o corpo físico aos 30, aos 50, aos 80 anos de idade. Fica só a lembrança
não é? 2026, isso vai dar 2047. Podem escrever. Vocês todos vão estar encarnados e vendo essa realidade acontecendo. Então, são muitas as doenças, são milhares de doenças, centenas de transtornos mentais, como vocês sabem. Né? Então, olha o problema, estou no slide número 2. Lembram a condução? Muito bem, então sigamos. Religiosidade / espiritualidade é um paradigma novo da medicina. Então, é uma mudança maravilhosa de metade do século XIX para cá. Mas nos últimos 20 anos, o progresso, eu vou mostrar agora, o progresso foi muito acentuado e esse progresso jamais voltará atrás e deixará de existir. Isso é patrimônio científico, moral do entendimento da vida. E para beneficiar o planeta todo. Não é para um grupo religioso ou outro. Então, religiosidade e espiritualidade. O que nós temos hoje? Evidências científicas da imortalidade da alma, sobrevivência da alma após a morte do corpo. Para ficar bem explicativo. E é algo que não tem a ver com o espiritismo. Tem tudo, mas na verdade não é uma referência como nós encontramos nas obras de Kardec. É algo que veio por um outro caminho, mais lento, porque só chegou agora. Kardec chegou em meados do século XIX. Evidências científicas da reencarnação. Hoje não é mais uma coisa, eu acho que as pessoas desencarnam e reencarnam depois. Paradigmas, sinônimos, materialista, cartesiano, mecanicista. E o espiritualista, envolvendo na medicina religiosidade / espiritualidade. Vejam que coisinha bonita. Uma especialidade médica, psiconeuroimunoendocrinologia. Ah, é? É. Por quê? Relação entre a alma, psique, sistema nervoso central e periférico, sistema de defesa, a imunidade, o sistema imunológico e também as glândulas todas que nós temos no organismo humano. Existe isso também hoje em dia, paradigma mente-corpo, relação entre os dois, espírito e matéria. Então essa terminologia ela está sendo abordada, como vamos ver, em faculdades de medicina. Todo mundo lembra disso? Eu devo ter falado disso em novembro. E aí, estamos nos Estados Unidos, estamos no NIH, estamos no PubMed. Todos os artigos científicos da medicina do planeta vêm para cá. Então, você entra no seu computador, a entrada é permitida, é livre, e você coloca as palavras-chave que você queira colocar para pesquisar. Se eu ponho, como coloquei, spirituality, o que eu tenho? Eu tenho milhares de artigos. Se você olha o gráfico que está embaixo à esquerda, olha o crescimento exponencial do número de pesquisas sobre espiritualidade e medicina. E não é Estados Unidos, Brasil, é Oriente, Ocidente, Hemisfério Norte, Hemisfério Sul. Colegas pesquisando isso e publicando. E para o PubMed só entra artigos que foram checados a qualidade. Senão não entra. Metodologia científica adequada. Pois bem, se eu coloco spirituality and health, eu tenho um número menor porque eu coloquei mais uma palavra-chave. Mas olha quantas que eu tenho e olha de novo a curva exponencial. Se eu coloco, essa é a que eu mais gosto, prayer. Se eu coloco essa palavra de pesquisa, 80 mil artigos de médicos e grupos sobre oração e medicina.
E como que a atitude, o gesto da oração, tanto a prece intercessória que vem de fora para o paciente, como do próprio paciente, transformam a medicina. Na mensagem que foi lida agora há pouco, não é? Do querido Luca, ele fala no final sobre o perdão. Ele falou várias coisas. Vocês lembram dele se referindo ao perdão de uma maneira linda? Só para vocês saberem, perdão é algo de saúde pública em medicina. Se eu estou no Brasil, SUS. Então, é claro, a história das religiões, das crenças, dos credos, elas estão evidentemente presentes. Mas nós estamos agora numa migração para algo que independa da religião, mas que também as inclui. E a curva exponencial também, do mesmo jeito. Se eu ponho perdão, forgiveness, vejam o número de pesquisas que eu tenho. A relação que o livro trouxe, que eu lembrei agora, e que está sendo pesquisada também. Se eu coloco, por exemplo, a palavra, muito bem, compaixão e medicina, olha como é que eu vou ter que estudar. Tem pessoas que vão ficar anos estudando só um aspecto desse sentimento, dessa coisa que é de espiritualidade, de afeto, de condição mental na medicina, tanto preventiva como curativa. Compassion. A ideia de gratidão. Tem artigos mostrando que se qualquer um de nós, antes de dormir à noite, não sei se é espírita, não, espiritualista também não, mas pensa por uma prescrição médica. Olha, toda vez à noite, lembra daquele dia, o que te aconteceu? E procura lembrar de alguém que te ajudou, de alguém que fez um bem para você, coisa simples. Você está correndo no trânsito do Rio de Janeiro, buzinando para não chegar com atraso no trabalho, quer virar para a esquerda e alguém cede a vez e você sai e consegue chegar no horário combinado. Você está cozinhando alguém, eu adoro uma cozinha, e aí você está preparando algo, faltou um tempero. Mas sem isso não dá. Você vai na vizinha, ela tem, te alcança, você agradece e conclui. São coisas humanas simples do dia a dia. 3 por dia, na verdade, à noite, porque o dia já foi cumprido. E aí o que acontece? Na medida que você anota isso num caderno, às 3 de cada dia, o teu cérebro muda. E muda em poucas semanas. É como se ele se iluminasse. Mas quem ilumina o cérebro não é o próprio cérebro. É a sua alma. É a pessoa, é o ser humano que agradeceu. Então, a gratidão em medicina. Essa mudança do cérebro é no sentido de certos sistemas neuronais que envolvem a liberação de substâncias neuroquímicas que pela circulação vão para o corpo inteiro e beneficiam a saúde humana. Protegem as células e tecidos humanos. Há 20 anos não se sabia disso. Se eu vou e procuro outra palavra que se chama empatia, reparem as prescrições dos médicos. Olha, vou fazer uma listinha aqui para você, 3 vezes ao dia, hein? E vai fazendo a lista. Não é? O paciente só toma o remédio que foi prescrito, se ele quiser. Então, ele vai de acordo e uma boa relação médico-paciente é que permite esse entrosamento para que cada paciente se motive a buscar essas coisas no dia a dia. Olha a curva exponencial relacionada com essa temática. Esse é o campeão. Por quê? Near-Death Experiences, 1 milhão de artigos de medicina. Isso não se sabia. A história das experiências de quase morte, comentávamos no podcast agora há pouco,
foi em 1975, em que um psiquiatra publicou o que ele ouviu de pacientes que tinham sobrevivido a paradas cardíacas em cirurgias. E ele viu as coisas em comum e fez um primeiro livro. E aí o que acontece? Nós estamos, portanto, há 51 anos, há 51 anos dessa primeira obra. Hoje são dezenas de milhares de artigos valorizando as experiências de quase morte. Um dia, 2000 e qualquer ano, nós podemos conversar porque é uma ciência com repercussões lindas para todo mundo. Seja para encarnados e também até para desencarnados. Aqui foi um slide título, quando nós estávamos na UF, quando nós estávamos ligados a uma instituição em Londres, que é uma instituição espírita, aliás. Isso foi lá em 2022. Foi sobre esse tema, os fenômenos de quase morte. Então, reparem, lembra do paradigma religiosidade e espiritualidade? Essa é a capa do mais importante livro que eu ganhei de presente sobre esse tema. Do melhor autor, na verdade, é um grupo, né? Que é o Koenig. É o livro-texto, Handbook, sobre religião e saúde. E é religião que ele coloca, e varre a literatura do mundo inteiro. Então, outro dia, acho que até está aqui, eu fui ver no índice remissivo sobre a prece. E aí ele vai trazendo tudo o que ele pesquisou nesses instrumentos de pesquisa. O que as melhores pesquisas mostram sobre o impacto da religiosidade e da espiritualidade sobre a saúde? Só para reunir da leitura do livro. Então vejam, principais achados: evidências mais fortes, menores níveis de depressão, menores de suicídio, de uso de álcool e outras drogas, mortalidade geral reduzida e aumento do bem-estar e do sentido existencial. Não é tudo de bom? Ligado a quê? Frequência de atividades religiosas por semana. Não importa se é no judaísmo, no protestantismo, nos nossos irmãos muçulmanos, nem se fala tanto dos espíritas, porque nós somos 0,008% do planeta. Então, o espiritismo ainda é algo muito limitadinho, é um grãozinho de areia numa praia cósmica. De tal maneira que a ideia qual é? A ideia é de que a frequência, por exemplo, tem um estudo lindo com 30 mil enfermeiras com câncer ginecológico. E o estudo qual foi? Separa-se por entrevistas as enfermeiras que iam na igreja, no templo de culto, o número de vezes que elas iam por semana. Quem não ia nenhuma vez tinha o pior prognóstico. Morreu na loja. Quem ia uma vez tinha melhor do que quem não vinha nenhuma. Quem ia 2 vezes, melhor ainda, e os de 3, que era meio que o limite, tiveram o melhor prognóstico da sua neoplasia, seja de mama, seja de ovário. Então, isso é você trazer para o concreto objetivo o valor de uma prática espiritualista, religiosa, independente da denominação. Então, esse é um estudo longo. Agora, impactos sociais, maior suporte social, estabilidade familiar e conjugal, menor criminalidade, melhores hábitos ao enfatizar, valorizar o corpo, menos uso de drogas lícitas e ilícitas, melhor alimentação e mais atividade física. Ou seja, o que você podia prescrever para o planeta todo. E a outra questão que é do livro, não é uma interrogação.
principais desafios para as futuras pesquisas? O que nós não sabemos? Quais são os mecanismos pelos quais religiosidade / espiritualidade impacta a saúde? Quem está no meio do caminho entre a atitude e o resultado? São moléculas? O que são? São fenômenos, são elementos detectáveis por instrumentos de medida, ou você ainda vai ter que esperar para poder detectar elementos que você não conhece ainda o que são? E mais estudos sobre os melhores modos de aplicar na clínica de modo ético e mais efetivo essa questão da espiritualidade. Esse é um livro lindo também, de um grupo de Juiz de Fora, sob a direção do professor Alexander Moreira Almeida e outros colegas, todos muito bem preparados. Então, ele existe, como vocês estão vendo, em inglês, português, alemão, espanhol. Então, é um livro fino, é diferente do Koenig. É um livro fino, mas que traz as coisas resumidas e objetivas. Posso contar? Eu misturei muita coisa aqui. Não é? Entre 162 slides e 304, eu fiquei com a ideia do número menor, porque imaginei que ia ter almoço, não é? E outras coisas que não podia. Então, aqui foi agosto de 2019, Congresso Mundial de Psiquiatria, promovido pela Associação Mundial de Psiquiatria. É o mais alto fórum da psiquiatria mundial. E aí nós levamos, eles aceitaram, isso foi um pôster sobre o papel dos desencarnados na saúde mental, na saúde e na doença. E é lindo de ver a comissão científica desses congressos mundiais abertas todas as vezes que nós fizemos uma remessa de algo, sempre aceitaram. E indo lá, por exemplo, nesse congresso, tinham 6.000 psiquiatras do mundo inteiro. Eles olhavam isso, tipo assim, de onde vem essa criatura, não é? Que é colega e que vai falar de espírito. Mas fomos e temos ido, porque a proposta é essa. É uma sementinha para trazer uma reflexão daqueles que já estejam receptivos a isso. Quando foi em Lisboa, aproveitei e fiquei uma semana falando nos grupos de lá, grupos espíritas, no Congresso de Lisboa, eu soube deste outro. Esse é da mesma Associação Mundial, só que em Jerusalém e para apenas já dentro da fronteira espiritualidade e psiquiatria. Aí eu falei, caramba, eu vou dar um jeito de ir. Acabei indo, sei lá, Rio, São Paulo, Nova York, enfim, um trânsito. Então foi no mesmo ano, em dezembro de 2019. E aí aceitaram que eu falasse 30 minutos. 30 minutos? Por um lado, eu achei pouco, mas é o máximo que eles oferecem. Por quê? Nesse caso, não são 6.000, são 500 colegas, porque já são colegas dentro de um grupo que se interessa pela fronteira da espiritualidade. Olhem o título. Dá para ver o título? A influência de espíritos no autismo, pacientes com TEA e os benefícios do diálogo fraterno. Aqui colocado de uma maneira que não precisasse explicar. Seria uma psicoterapia para os desencarnados. Contextos muito delicados de pacientes que chegam no consultório, que chegam no grupo espírita pedindo ajuda no acolhimento fraterno, com autismo níveis 2 e 3 de suporte, que são muito delicados, o quadro clínico e o sofrimento de cada criança e dos familiares. Pois bem, meia hora. Aqui foi um resumo do que foi apresentado. Aqui um grupo de brasileiros em Jerusalém. Vários deles gaúchos, eu também sou, e aqueles que puderam se deslocar e apresentar cada grupo
o que tinha para partilhar. Aqui, ó, vejam lá, 2023, Viena, Áustria. Certificado de pôster enviado com a mesma ideia. Vejam, abordagem espiritual de pacientes com transtornos mentais, já falando de mediumship. Nunca ouve isso. Falar mediunidade em congresso de psiquiatria. E com uma naturalidade que os espíritas conhecem, né, Roberto? Não ser internado, né, Sérgio? Oi? E você não ser internado por falar isso. Exatamente. Se fosse 50 anos, eu não sei, né, se eu ia escapar. Porque na Áustria nós tivemos psiquiatras famosos, né? No mesmo congresso, um outro estudo só para casos de autismo, mas falando da abordagem que se aprende, que se pratica na casa espírita. Aqui, já esse ano que passou, que é em Praga, na República Tcheca. A mesma ideia. Aí mandamos isso, ó, e eles dizendo, olha, aceitamos, pode vir, fica tudo bem. E a mesma coisa, a carta, a correspondência da aceitação. Outubro de 2025. Então, hoje, nós estamos vendo coisas que nós não víamos. Pessoas fazendo preces no centro cirúrgico, na emergência, no ambulatório, na terapia intensiva. Grupos que vocês vão ver de vários países diferentes. Nenhum desses grupos é espírita. O que traz para nós uma importância sobre o tema, e não depende do rótulo religioso. Evidência científica da imortalidade, quase morte, EQMs, NDE no inglês, e aqui um autor que fez um trabalho magnífico lá na Europa, na Holanda, que é o Pim van Lommel. Esse é o que falou pela primeira vez em experiências de quase morte. Raymond Moody Jr., 1975, 150 casos da casuística. Esse é o precursor, o desenvolvedor dessa verdadeira ciência que ela se tornou com o tempo, e ali o primeiro livro, Life After Life. De novo, para lembrar, 1 milhão de artigos sobre essa temática. Esse é o trabalho do Pim van Lommel. The Lancet é a melhor revista de medicina da Europa. New England Journal of Medicine, nos Estados Unidos. E outros, mas essas são as mais importantes. E olha o que nós estamos vendo. Experiências de quase morte em sobreviventes de paradas cardíacas, só que agora não é estudo retrospectivo, é prospectivo. E aí você vai comparar, alguns anos depois, o que acontece com essas pessoas que passaram, comparando com as que não passaram, com a experiência de quase morte. E aí ela tem fases. Há uma ciência aqui, mas nós não vamos aprofundar ou abordar para vermos outras questões interessantes. Mas fica o convite até para a leitura do Raymond Moody Jr. Vale a pena. Então, 4 fases distintas. A primeira fase, flutuando para fora do seu corpo e presenciando o que acontecia no centro cirúrgico. Massagem cardíaca externa no doente com a barriga aberta. Ele via isso. Quando ele sobe, ele vai para o teto, como uma coisa espontânea, e olha para baixo e vê a equipe aflita, pedindo remédio, injeção venosa, massagem, o anestesista sem saber o que fazer para salvar aquela vida, mas hoje salva a imensa maioria. Por isso que depois o coração volta a bater, o cérebro volta a ter circulação e oxigenação, e na enfermaria eles vão contar o que experimentaram. Isso virou uma ciência linda. Segunda fase, abandonando o corpo e sentindo-se num estado definido como espírito ou energia. Agora eu sou uma energia. Quando eles estavam no centro cirúrgico, chegam lá em cima, olham para baixo e olham para si.
E vem o corpo dele no centro cirúrgico, na mesa cirúrgica, e vem um outro corpo. Quando olham, é o perispírito. E aí vão tentar entender que história é essa, 2 corpos. Muito bem. Terceira fase, guiado por uma espécie de um anjo de guarda, e aí vem coisas lindas. Algumas pessoas afirmam terem recebido grandes conhecimentos em 15 minutos. Houve concordância geral na afirmação que existe um grande sentido na vida relacionado ao amor. Isso não é pouca coisa, gente. Isso é para nós. Isso é um alerta para nós. Ah, mas eu sou espírita. E daí? Não é importante isso? Para qualquer dia e qualquer situação? Pois bem, quarta fase, a presença de um ser superior, etc. E o mais interessante também, passam por uma revisão de suas vidas, compreendendo os motivos de cada ação, palavra, compreendendo a maneira como essas afetaram outras pessoas, inclusive desconhecidas. Tudo está entrelaçado. Entrelaçamento quântico, espiritual, moral e assim por diante. Aqui é apenas uma imagem, aqui um outro livro muito interessante, Evidências da Vida Após a Morte, de um cirurgião americano. Outro, Prova da Existência do Céu. Colegas médicos, despertos, enfim, para essas coisas. Evidências científicas da imortalidade, transcomunicação. Qual é o tema? Lembra? Esqueceram? Estão com fome, isso? Falta de energia? Qual é o tema? A ciência da vida após a morte. São reflexões que vêm de contextos, de colegas, de pessoas variadas. Então, Sônia Rinaldi, no Brasil e em São Paulo, a professora Hilda Hilst, já desencarnada, as 2 maiores pesquisadoras sobre TCI, transcomunicação instrumental. Muito bem, ela estuda o fenômeno da alegada detecção de vozes e imagens de origem aparentemente espiritual. Olha o jeito cuidadoso de colocar. Aparentemente. Para despertar e ensejar a pesquisa séria para levar isso tudo adiante. Aparelhos de rádio, gravador, televisão, telefone, computador e tudo da tecnologia que nós temos para essas questões. Um colega me manda, na verdade ele não mandou para mim, ele colocou no Facebook a imagem azul e perguntou, olha, essa pessoa apareceu na transcomunicação dessa semana. Alguém conhece? E colocou no Face tentando que alguém identificasse. E aí eu me lembrei, por questão de gostar dele, de aproveitar um pouco dos seus estudos. Vocês acham que tem semelhança? Tem, não tem? Vocês acham que eu estou forçando alguma coisa? Quem é o que está na foto em preto e branco? Só não vale quem já escutou isso 8 vezes. Esse estudo. Alguém lembra? Não lembra? É isso, vale uma caixa de bombons. Só não sei quem vai trazer. Pode ser até importado. Belga, Suíça, que tal? Caixa de tamanho médio. É um palpite. Só tem um problema. Quem palpitar e errar é quem traz a caixa. Então, todo cuidado é pouco. Esse é Camille Flammarion, o astrônomo contemporâneo de Kardec, que escreveu inúmeros livros. Deus na natureza, é uma mente brilhante. Sabe quem que ele foi? Tem a ver com o nosso tema, falar de
personalidades que voltam. Agora vale 3 caixas. Ela ficou entusiasmada. Eu acho que ela tem uma afinidade com o cacau. Ele? Chocolate. Muito bem. Quem é a pessoa? Galileu Galilei, o pai da ciência. Quando ele levanta o instrumento óptico, que nem foi ele que o primeiro desenvolveu, em vez de ficar bisbilhotando a vida na linha do horizonte, ele coloca para cima e traz as estrelas e os planetas para perto. Ele começa o método experimental para a ciência que evoluiu até agora. Muito bem, e aí o pesquisador, ele agradeceu, porque ele falou, é claro que é ele, mas ele até então não tinha pensado. Quem é? Cíntia Gasparetti. Ainda bem que eu não prometi nada. A caixa de bombom. Não parece, cara, agora está forçando a barra. Então, não parece. É claro, né, a da direita é foto, a esquerda é uma imagem de transcomunicação. Qual é o nosso tema? Ciência da vida após a morte. Não morreram todos, mas não estão vivos. Isso tem que ser trabalhado, divulgado, comentado. Aqui não se sabe quem é, mas não dá para ver boquinha, nariz e olhos. É alguém, parece uma jovem. Aqui também não é alguém. Só que e tal. Também é um ser humano. E é claro que ele não está no ambiente, parece uma mulher. Aqui vocês talvez saibam. A poetisa do Evangelho. Alta de Souza. Figura linda. E aqui? Parece. Pode não ser. Ciência, sabe, nós temos que ir com cuidado para dizer que com certeza é uma. Quem é? Famoso. Vou ter que prometer meia caixa. Vocês estão. Hã? Ele é músico, só se for numa outra encarnação. Na que eu conheço, ele foi músico, isso mesmo. Tá certo. Noel Rosa, poeta. Aqui é bem nova foto. Né? Aqui é uma outra pessoa, não se identificou. E ninguém conhecia também. E que tal? Parece alguém, um homenzinho diferente, né? Pode ser até, vou brincar, um extraterrestre, não sei. Mas é alguém. E aqui, não tem alguém? E essas pessoas surgem no ambiente e a sua imagem aparece pela transcomunicação. Aqui é outra pessoa. E como que você tira essas fotos? Oi? Como é que é tirar essas fotos? São aparelhos que registram. Uma ideia é que deve haver ectoplasma de alguém de dentro da pesquisa, de dentro da sala onde isso é feito. É outra pessoa. E não é que eu enxergo isso aqui. Não parece, pelo menos? Então, é nesse sentido de sobrevivência, imortalidade, valorização da vida. Não é? Aqui, a imagem pela transcomunicação e melhorada por inteligência artificial. É apenas uma nova técnica para somar. E aqui? Ele há de estar em algum lugar que seja o melhor lugar para ele. Porque a imortalidade genuína é de Deus. Mas aqui,
usam turbantes. É ele próprio, Ramatiz, grande amigo, pioneiro em muita coisa. Muito bem, evidências científicas, posso contar umas coisas mais pessoais. Eu, durante muito tempo, venho trabalhando com médiuns, com finalidades diferentes. A principal é cuidar de casos de pacientes com problemas sérios que pedem ajuda, ou pelo acolhimento, ou diretamente. Hoje em dia tem WhatsApp, e-mail, Messenger e assim por diante. Porque a pandemia acentuou muito, né, a possibilidade de interação entre as pessoas. Graças a Deus, né, trouxe muito sofrimento, como nunca tínhamos visto, mas também trouxe avanços. Né? Então, eu tive assim, com médiuns que tinham facilidade para escrever. E aí, como eu me dei conta, uns poucos anos atrás, puxa, quanta gente bacana morreu, desencarnou. Por que eu não vou fazer uma lista de 50 pessoas que eu me lembro, sabe, em 10 minutos? Pessoas ligadas à ciência, literatura, cultura, doutrina espírita, espiritualidade, medicina. E aí eu fiz uma lista de 50, dei para uma determinada médium. E ela já trouxe várias mensagens, tanto daqueles que eu coloquei na minha listinha, como outros que eu não tinha colocado na lista, e eles vieram. Meu pai trabalhou a vida inteira, foi presidente da FEB, Francisco Tise, então ele sempre se ligou a um livro espírita. Parque Gráfico da FEB, no Rio de Janeiro. Então ele tem uma facilidade para as coisas do livro, e ele é o encarregado de lidar com as entidades, porque ele também já desencarnou há bastante tempo. Então ele organiza. Então, se ele enviar alguém para trazer uma mensagem por essa médium, é porque ele sabe que vai fazer parte, talvez, de um livro que colete essas mensagens. Eu chamo de meu não tem nada, pessoal. A ideia e a facilidade que deram. As cartas consoladoras de Chico Xavier. O que é isso? Ciência da vida após a morte. E com todo um amor, uma caridade e o Espiritismo não é uma doutrina de consolação. E as cartas são consoladoras por isso. Né? De tal maneira que ele trabalhou essas questões e outros poucos com credibilidade trabalham hoje. Muito cuidado aqui, porque há aqueles que supostamente fazem cartas consoladoras, mas são fake. Muito cuidado. Mas eu conheço as pessoas sérias que trabalham também com isso. Apenas conheço, são amigos assim, mais distantes. Então vejam a lista que eu comecei a trabalhar. José Lacerda de Azevedo, o desenvolvedor da apometria. Rustem, Jean-Baptiste Rustem, de Os Quatro Evangelhos, obra que eu aprendi a apreciar com meu pai e minha mãe desde criança. Amélie Boudet, Madame Allan Kardec, Caridor Chutro, Camille Flammarion, Caroline Baudin, uma das filhas do casal Baudin, que trabalhou com Kardec como médium da codificação, Chico Xavier, Francisco Tise, Lucas sobre o autismo, Elizabeth Desperance. Qual é o livro que ela publicou? Uma médium linda, Madame Hope, No País das Sombras, traduzido do francês para o português e publicado pela FEB. Posso mandar para quem quiser em PDF. Pois bem, Leon Denis, Padre Antônio Vieira, Pedro Álvares Cabral, Rui Barbosa, Bezerra, Agripino Grieco, Messner.
Então, se fôssemos até um pouco além da meia-noite, algumas eu já podia pegar aqui no celular e ler para vocês. Enfim, é só para vocês terem uma ideia, não é, como em condições diferentes as coisas podem surgir. Ler duas delas, posso ler? Sim. Então vou chegar aqui mais perto, que a letra é pequena. Gostei desse. Estou precisando de um. Mas tudo bem, isso é outra coisa. O que aconteceu? É de vocês? Enfim, foi no mês de abril. O 2 de abril é o dia consagrado de conscientização do autismo pela Organização Mundial da Saúde. E aí, no abril, eu falei, Viviane, se concentra, por favor, e veja se vem alguma coisa sobre o autismo. Porque nós temos também muitas crianças dentro do espectro que buscaram ajuda para a Sociedade Espírita Reencontro, pelo menos. Há poucas décadas, a medicina incluiu em sua lista de diagnósticos o transtorno do espectro autista. Crianças com alterações no desenvolvimento e no comportamento, gerando sofrimento para si e para toda a família. Por que tantas crianças com esse diagnóstico nos últimos anos? Nós, espíritas, que buscamos entender as causas e as consequências, ficamos sempre tentando fazer associações. No entanto, não se deve perder de vista que qualquer sofrimento, em maior ou menor intensidade, tem relação com nossos erros do passado. Não há efeito sem causa. Doença ou transtorno é legado para nós mesmos. Não há exceções. No entanto, não se deve perder. A Terra está em processo de transição e os espíritos necessitam vivenciar provas e expiações para acompanharem o movimento do planeta e evoluírem em conjunto com a humanidade para um mundo de regeneração. Doenças, epidemias, catástrofes, guerras e destruição. Apesar de tanta dor e sofrimento, Jesus está no comando e dá a cada um de seus irmãos menores as melhores oportunidades para o desenvolvimento e evolução individual e coletiva da Terra. Quantas famílias compreenderam que precisavam se unir para cuidarem de uma criança com diagnóstico de TEA? Quantas mães e pais aprenderam a amar seus filhos incondicionalmente, vivendo em condições emocionais extremas, em dias de maior dificuldade? Quantos casais reconheceram o valor da vida e da harmonia conjugal nas lutas do dia a dia, renunciando cada um às suas vaidades e ao seu orgulho para se dedicarem ao lar? Toda dor traz ensinamento e cura. Infeliz daquele que não souber compreender, aprender e crescer com o sofrimento. Almas adoecidas que somos, aprendizes dos ensinamentos do Cristo, devemos agradecer todas as oportunidades que recebemos para alcançar esferas de maior lucidez espiritual. Portanto, espíritas, as crianças com TEA e todos os sofredores deste mundo são também responsabilidade nossa. Ele não se refere a ele se refere a todos. Acolhimento, cuidado, orientação, caridade e amor para com todos sempre foram as diretrizes do Cristo para todos nós. Mensagem assinada por irmão Lucas, e aí fui eu que coloquei. Mensagem psicografada
por mim solicitada ao alto em função da importância do tema para a humanidade atual. E eu coloquei também algo que é pessoal meu. Lembram de um livro que fala de Lucas, o apóstolo? O único apóstolo médico, um médico de homens e de almas. Ele nem conheceu Jesus. E ele, então, vai e conhece Paulo de Tarso. E saem os dois, Lucas e Paulo, peregrinando por todo o Oriente, divulgando de uma maneira maravilhosa a boa nova de Jesus. E os dois foram sacrificados. Todos os apóstolos morreram, como também se diz, de morte infamante. O único que não, quem foi? João, discípulo amado. Mais uma. Pedi Setembro Amarelo. Um foi em abril, agora em setembro. Por quê? O que tem no Setembro Amarelo? 10 de setembro. Consagração da Organização Mundial da Saúde ao prevenção ao suicídio. Todos os dias, olha a mensagem que veio, centenas de espíritos retornam ao mundo espiritual em condições de extrema vulnerabilidade. Irmãos nossos, ignorantes quanto à imortalidade da alma, a realidade espiritual e as leis de causa e efeito, acreditam que a morte do corpo põe fim a todo o sofrimento vivenciado até então. Acreditam que o suicida, olha quem vai dizer isso, viva a maior solidão já experimentada pelas criaturas. Quem escreveu já havia se suicidado antes. É conhecimento próprio, vivência pessoal. Penalizados pelo desvario cometido, afundam num luto profundo. Por vezes, há predomínio da angústia, outras da raiva, algumas vezes de indignação. E quando conseguem compreender o que de fato está lhes ocorrendo, surge o arrependimento. Nesse momento, uma longa reflexão precisa ser feita para que, a partir de então, sentimentos e pensamentos novos substituam aqueles que culminaram com a desdita infelicidade daquele espírito. Enquanto não reconhecerem que todas as justificativas para o ato cometido são apenas a periferia de uma história milenar que perpassa por grandes erros, que são alimentados dentro de cada alma pelo orgulho e pela vaidade, terão dificuldade para deixar a solidão do egoísmo para alcançarem uma realidade mais harmônica e acolhedora. Espíritos benevolentes trabalham diuturna e incansavelmente, zelando e clamando a Jesus a misericórdia e o alto perdão. Vocês imaginem essas reflexões nos hospitais, como eu comentei, faculdades de medicina, institutos de pediatria e assim por diante. São esses os aspectos levados para serem compartilhados. Espíritos benevolentes trabalham diuturna e incansavelmente, zelando e clamando a Jesus a misericórdia e o alto perdão. O reconhecimento da indigência moral que vivem é a motivação para saírem do papel de vítimas de si próprias para construtores de uma nova existência. Só a reencarnação é capaz de promover o reajuste consigo e com as leis divinas. Não serão reencarnações fáceis, mas Jesus promoverá tudo que de melhor seja possível para que cada criatura vença as suas próprias inclinações e consiga retornar para o caminho do progresso.
Isso foi, então, em setembro do ano passado, pela mesma médium e assinado por Dona Ivone do Amaral Pereira. Então, além dela, né, a autoridade em vários sentidos para falar sobre esse tema, só se fosse Camilo Cândido Botelho, Camilo Castelo Branco, o autor do livro Memórias de um Suicida, com Dona Ivone como médium. Cabe ou não cabe no nosso tema a ciência da vida após a morte? Ainda trazendo palavras de esclarecimento. A doutrina espírita é uma doutrina de esperanças e consolações. Vocês já ouviram isso antes? Olha, pelo adiantado da hora, hoje nós estávamos conversando na casa da Estefânia e alguém lembrou de algo que ela escutou numa palestrinha no Peace Knowledge em Orlando, há uns anos atrás. E aí houve um comentário de algo que a teria trazido uma certa reflexão, vamos dizer assim. E aí, quando eu estava preparando, eu lembrei que isso estaria em algum lugar e incluí hoje, né, porque a Mônica autorizou. De tal maneira que eu falei, olha, eu vou tentar fazer isso. Eu posso contar? É uma experiência também interessante na área da mediunidade, viu, Débora? Nossas reuniões mediúnicas antes da pandemia, há anos, eram as segundas à noite e quintas de tarde. Copacabana, Rio de Janeiro, Sociedade Espírita Reencontro. E aí, eu estava vendo aquele primeiro jornal na TV Globo de manhã e fiquei sabendo de um acidente, que na verdade não foi acidente, de um avião da Malaysian Airlines em 17 de julho de 2014. Portanto, vai completar 12 anos. E aí, eu, acostumado com o grupo a tentar ajudar em resgates de dramas coletivos, eu pensei assim, puxa, nessa quinta-feira, a nossa equipe à tarde, ela não está tão capacitada para algo que era um acidente em que 278 pessoas morreram, entre passageiros e tripulantes. Morreram todos. A Rússia, perto de Donetsk, enviou um míssil, talvez achando que fosse um avião inimigo, alguma coisa que ele deveria se importar. Morreram todos. Eu fiquei sabendo na quinta de manhã e lembrei que à tarde a nossa equipe não estava completa. E por ter viajado bastante, eu me lembrei de duas médiuns amigas de Portugal. Uma delas brasileira do Espírito Santo, fazendo pós-graduação na Universidade de Coimbra. E a outra portuguesa, com certeza. E aí eu combinei, disse assim, olha, no horário tal, nós vamos atender essa questão que vitimou tanta gente. E nós já tínhamos atendido casos de acidentes aéreos, pequenos, médios, ou de grande número de vítimas. E nós tínhamos todo um carinho, uma afinidade mútua com elas duas. Elas viram a agenda, nós podemos. Falei com uma separado da outra. As duas puderam. E aí, quando foi 3 da tarde, nós começamos, no horário do Rio, o atendimento. E aí a ideia qual é? Sabendo que as pessoas morrem em condições de um acidente aéreo, a imensa maioria desenvolve, experimenta e mantém um sofrimento enorme. Como acontece em colisões dos trens perto de Córdoba, agora na Espanha, como acontece os que morreram, vamos dizer, no Irã recentemente, os que acontecem aspectos ligados a qualquer país, porque esse grupo, sempre que pode,
reúne a equipe para ajudar a resgatar, melhorar o perispírito, porque o corpo já morreu. Só que o perispírito é atingido quando o corpo físico é danificado, gravemente. E depois levá-los em condições melhores para esferas de recuperação, postos de assistência, hospitais que nos dão cobertura no mundo espiritual um pouquinho mais para cima. Quando nós abrimos, começamos o trabalho. E com a equipe que eu tinha lá, presencialmente, fizemos o que foi possível. E o que eu vou mostrar para vocês agora é aquilo que foi a psicografia que uma das médiuns, aquela que é do Espírito Santo, de Vitória, que estava lá, ela me manda para vocês verem se faz sentido. Posso ler? Hoje? Agora, claro. Ficou motivado. Muito bem. Primeira coisa, é o jeito da médium e daqui de quem se comunicou através dela. A primeira foi uma mulher. O que houve? O que aconteceu comigo? Não sei como digo, só sei do que sinto. E tenho dores, tenho espasmos. Falta-me o ar. Tudo é confuso e minha visão é turva. Ela desabafando. E a médium anotando. Respiro fumaça, pó, nevoeiro, não sei, mas de alguma maneira tranquilizo-me com a presença de um grupo que se aproxima. Não os conheço, mas se apresentam como amigos e têm algo de familiar. Não parecem estar atingidos pelos sintomas que nós todos aqui sentimos. De onde vêm? Não sei, mas eles me levarão, e não sei se é certo que eu vá sem ao menos tentar ajudar esses feridos estendidos no chão. Eles não se mexem, mas podem estar vivos. Vejo pedaços, oh não. Por que não via toda essa destruição antes? Por causa do nevoeiro, e agora ele se dissipa. Que cena horrível. Sou a única de pé. Não, vejo outros parecendo médicos e alguns seres que se me apresentam como almas penadas. Olha a expressão, porque não conhece outra melhor. Pedem-me para que eu narre o que vejo. E se não pedisse, eu não estaria lendo hoje para vocês. Entenderam? Mas é impossível ver tudo ou a tudo sem se comover. É dor, é tristeza, é pânico. E quanto mais me concentro nisso, mais vejo. A cena se expande e até me é possível agora ouvir gritos e gemidos. Sentir o cheiro da atmosfera que ainda não cheira a cadáver. Há um forte odor de borracha queimada ou ferro. Não distingo bem, mas eu não posso acreditar que era o avião em que eu estava, porque não poderia estar aqui narrando isso e certamente também teria morrido. E isso não compreendo. Só me resta refletir para que eu recupere as minhas forças e a minha razão e entenda o que é que faço. Devo ir a Deus. E nesse avião tinham pessoas de 10 nacionalidades diferentes. Um homem. Respiro. Volto a respirar. Volto a sentir. Mas de maneira estranha não me vejo. Devo ter ficado cego. Um mal-estar se aposta de mim e vomito muito desde que vim aqui parar. Minha cabeça pende e não consigo manter meu pescoço. É possível que o tenha quebrado, mas estou melhorando. E, estranhamente, meu corpo se ergue. O mal-estar dissipa, foi tudo passageiro. Sonho ou pesadelo? Me tiraram da nave
antes que ela caísse, a aeronave. Como? Mas estou bem. Bons médicos me curaram e agora devo voltar ao meu lar. O que, na verdade, é uma questão que talvez não tenha acontecido de imediato. Bom conversar melhora os ânimos enquanto os remédios agem. Reflexões da entidade. Outra mulher. Que cabeça pesada, que corpo estranho, não me reconheço. Coisa estranha, o que faço aqui? Corpo mole, pescoço mole, esse corpo não é o meu. Vou enlouquecer. Pirei, provavelmente, e que estranho tudo, é a morte. Eu nasci de novo. Que barulho é esse? Sinto tudo diferente de antes. E, contudo, sei que algo está errado, porque vejo enfermeiros que pouco dizem. Não se ocupam de mim, mas dos que estão estendidos. Puxam uma espécie de segunda pele. O que é isso? Perispírito. Tipo assim, olha, vamos embora desse corpo, porque ele já não tem vida. Ficção científica. Não posso estar acordado. Não tomei alucinógenos, mas bebi. Deve ter sido isso. Vou dormir. Tchau. Aí vem uma mensagem. Teve outros casos, mas essa foi uma mensagem que também veio pela mesma médica. A outra ficou mais em prece, dando sustentação ao que acontecia no Rio de Janeiro. Mas essa foi e escreveu também. Meus irmãos, a paz seja conosco. A reunião entre os encarnados é uma bênção aos céus e, em especial, aos irmãos sofredores, quando há unidade de pensamentos e devoção incondicional ao bem. Obrigado, meus filhos. É comovedor para a nossa equipe saber que se propõe a dar alguns momentos preciosos de vossas vidas e dos seus esforços, especialmente quando conhecemos a responsabilidade e o sacrifício de cada um para estar aqui. Falo-vos de coração e uso para isso um instrumento distante, porque a reunião em Copacabana era em Coimbra. Distante de vós, mas ligada igualmente por solicitação do nosso querido Sérgio. Meu filho, sabereis quem eu sou pelos sentimentos que lhe transmitirei ao ler essas poucas palavras de agradecimento. Vosso gesto é curativo e regenerador e ultrapassa em muito as vossas intenções preliminares. Nesse momento, equipes de socorro percorrem a área onde encontram-se os destroços da aeronave e que cena terrível de narrar, não somente pelo saldo de mortandade e de laceração, mas especialmente para nós que pouco valor damos aos despojos ao visualizarmos o total despreparo para esse momento sublime que é o retorno à pátria espiritual. Comove-nos a perturbação desses irmãos que o medo os fazem agarrar a uma centelha de carne que identifica como própria e recusam-se a libertar-se para a luz, apego à matéria e à vida física. Como a ignorância ainda os persegue quando diante de nós nos identificam arrogantemente como médicos e enfermeiros terrenos a reclamar serviços como clientes. E a amplitude do acontecimento cria uma atmosfera contagiosa que faz multiplicar
o desespero e a perturbação e atrapalhar ainda mais o trabalho dos recém-desencarnados. Por isso, é preciso que orem, que vibrem em especial para os parentes e amigos dessas vítimas, que os chamam violentamente e cujos ecos fazem-se sentir aqui e a dor cresce. A insanidade aumenta e nos é por demais comovedor pouco fazer e resgatar os que se encontram inertes ou dóceis para o socorro. Sabeis que o trabalho que hoje se inicia estender-se-á por dias ou até meses, se as orações não salvarem esses irmãos da revolta e da rebeldia e torná-los prisioneiros duradouros destas duras cenas. Quanto aos seus algozes, estão como abutres a reclamar as carniças a serem devoradas, exigindo-se cada qual a sua parte, a lhes deleitarem prazeres de vingança e necessidades vampirizadoras. É tudo isso triste. Mas não nos abatemos pelo desânimo, porque o Cristo nos dirigiu suas palavras e a todos instruiu para mantermos a perseverança aos seus bons filhos, que nesta hora retornam ao Espírito. Alguns para o repasto, outros para o acerto de contas. Multipliquemos nossas esperanças e redobremos nossos esforços, pois as desgraças que se seguirão pouco se diferenciarão das que agora presenciam. Curiosamente, Rússia, Ucrânia, 2014. E olha o que nós estamos vendo no mundo. A partida se apressa e a recolha dos irmãos que se alistam na partida involuntária se faz cada vez mais frequente. Não entendeis que com isto somente os ignorantes partem, mas também demanda o mestre a presença de servidores para os serviços celestes no auxílio de irmãos a serem repatriados. Existem aqueles que morrem para trabalhar do outro lado. A paz, coragem, todos vós, e não fraquejem diante de cenas que vos farão até mesmo duvidar da justiça divina. Vocês pensam que eu estou, graças a algumas coincidências, lendo essa mensagem hoje, diante dos cenários da humanidade? Por quê? O que está por vir? A paz permaneça convosco e que ela aumente quando a dor a quiser expulsar. As bênçãos do bom mestre se estenda sobre todos os seus trabalhadores que aqui se encontram, e ele vos roga a permanência da doação. Sou o amigo de sempre. Quando eu ouço assim, vejo o texto, eu fiquei com umas dúvidas. Quem seria? Podia ser Dr. José Lacerda de Azevedo, podia ser Francisco Thyssen, mas foi o Dr. Bezerra. Então, meus amigos, tem muitas questões ligadas à ciência da vida após a morte, as psicopictografias, estudos lindos ligados à vida após a morte, evidências científicas, mas sabe o que é isto? Posso contar? Hospital Estadual de Bauru, interior de São Paulo. 8, 9 dias de trabalho, colegas médicos intensivistas do hospital, a diretora-geral do hospital, doutora Débora, também,
sua xará. E aí, todos os dias de manhã, reuniões mediúnicas sérias de assistência para casos do hospital. Sobretudo, escolha dos colegas de lá, doentes graves da terapia intensiva. Risco de vida, às vezes iminente. E aí, os aspectos espirituais de cada caso sendo tratados convenientemente. De tarde, depois de um pequeno descanso, nós íamos nas unidades de terapia intensiva fazermos o canto com o Carlos, que é um tenor que nos acompanhava, Ave Marias e outras músicas lindas, imposição de mãos para quem queria receber, ou que o familiar, porque o paciente em coma, o familiar autorizava, e a prece. Todo dia de manhã cedo, reunião mediúnica. De tarde, visita aos casos. Crianças com queimaduras de 80% do corpo. Enfim, todos doentes muito graves. O doente grande queimado, o maior sofrimento é na hora do curativo. Curativo pela enfermagem especializada, cada dia de manhã. Porque tocar na pele queimada é sempre algo doloroso. Você usa dolantina, você usa fentanil para poder diminuir, fazer analgesia, para haver suportabilidade. Enfim. E aí o que acontece? Aqui são fotografias das visitas. Aqui foi no Instituto de Pediatria, o anfiteatro do Instituto, e aquela criatura ali falando aqui algo que teve a ver com o nosso estudo de hoje também. Aqui foi uma enfermaria comum. É uma curiosidade. Nós tínhamos atendido o doente no leito do meio, mas tinham 2 outros de cada lado. E aí fizemos uma prece, o Carlos cantou e alguém fez a imposição de mãos. Sempre pedindo autorização, fazendo tudo eticamente. Quando os outros 2 pacientes acompanharam o que foi feito para o paciente do meio, sabe quando você percebe a pessoa com um jeito, algo súplice, tipo assim, e nós? E aí eu falei, vocês também querem? Olha, vocês precisam ver a reação dos 2. E aí fomos um pouquinho adiante e fizemos o mesmo para os 2. Alguém perguntou qual era a sua crença? Não. Porque isso é supra-religioso. Então, queridos, e aí uma lembrança do Egito e a ideia da gratidão a vocês. Mas um dia nós vamos ver casos ilustrativos dessa medicina. 2000 e qualquer coisa. Casos reais, o antes e o depois, com uma determinada abordagem espírita, mediúnica e assim por diante. Por isso que eu brinquei falando de 162 slides e não era brincadeira. Aqui foi o slide título quando falamos na Federal do Rio Grande do Sul e na Santa Casa de Porto Alegre no ano anterior. Aqui, de novo, um outro slide título, só que foi para cuidar de explicar algo para profissionais de saúde com dificuldades de se preservar. Aqui, ó, isso foi em Jerusalém. O Alexander Moreira Almeida e aquele outro ali do lado. E aí outras coisas nós podemos deixar. Queridos, muito obrigado pela paciência de nos acompanharem até aqui. São sementes. E nós todos somos aprendizes e seremos sempre. Mas que cuidemos de irmos escolhendo tudo que possa ser assim mais proveitoso para essa encarnação, para que nós tenhamos um proveito evolutivo maior e ensejamos proveito evolutivo para quem quer que seja.
Muito obrigado. Temos mais 2 horas para perguntas e respostas, se for o caso. Aí,